O presidente da República, Jair Bolsonaro, teme mais demissões com a manutenção das restrições pelo país. Direto para Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro disse que já começa a ganhar apoio depois da enxurrada de críticas por conta da recomendação dada por ele essa semana de que o isolamento social deveria ser apenas para pessoas do chamado grupo de risco para o coronavírus. Ele voltou a dizer que o povo foi enganado, que vários estados e prefeituras adotaram medidas duras demais. Se eu fosse irresponsável, fica quieto, eu já fiz a minha parte. Alertei a nação com as palavras duras ou toscas, entendam como bem entender, mas palavras verdadeiras. Eu duvido quem aqui de vocês, uma humilde aqui, não está preocupado em perder emprego, eu duvido. De acordo com o presidente, a chamada segunda onda já chegou, causando desemprego em massa. Segunda-feira vai ter mais uma nova onda de demissões. Esse é o problema. O que vem atrás disso? Vem a fome, vem o desespero. O cara está em casa, casado, 2, 3, 4 filhos e não tem que botar na mesa. O presidente admitiu que haverá morte sim no país, principalmente entre os idosos, mas que de uma forma geral o brasileiro é forte, é blindado nessa questão de saúde e os jovens não teriam com que se preocupar. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas, um mês, né? E ele já tem um anticorpo e não ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade. Ontem, logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma videoconferência com boa parte dos presidentes do G20, dos 20 países mais ricos do mundo. Durante o encontro, todos se comprometeram a manter a colaboração entre si, compartilhar dados epidemiológicos e de saúde, além de reforçar os sistemas públicos e aumentar a capacidade de produção de materiais necessários para os profissionais de saúde. Segundo assessores do presidente Bolsonaro, nenhum país defendeu a necessidade de confinamento total ou qualquer outra medida. Cada um falou de suas necessidades e ações que estão sendo tomadas. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o entendimento dos países do G20 é que a preservação do emprego é tão importante quanto o combate ao coronavírus e seus efeitos. O presidente, mais uma vez, demonstrou preocupação com a saúde dos mais vulneráveis e aproveitou para fazer propaganda da cloroquina, apesar de ainda não ser possível afirmar que o remédio funciona. Confiante, o presidente Bolsonaro afirmou que o medicamento já está dando certo. A equipe econômica trabalha no anúncio de novas medidas para tentar evitar as demissões. Ontem o presidente conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sinalizou que a ideia é beneficiar as micro e pequenas empresas. Bolsonaro informou ainda que a proposta de suspensão do contrato de trabalho ainda está em discussão, uma vez que da forma que o texto foi apresentado no início da semana, o trabalhador ficava desprotegido. No Supremo Tribunal Federal, o governo teve uma derrota. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu até julgamento pelo plenário do trecho de uma medida provisória que autorizava o governo a suspender prazos da chamada Lei de Acesso à Informação por conta exatamente do teletrabalho de servidores federais. No momento em que o presidente tem sido duramente criticado e se vê cada vez mais isolado por conta da defesa do fim das medidas globais de isolamento, Jair Bolsonaro, mais uma vez, apostou no ataque à imprensa. Esse pessoal diz que eu estou errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Bolsonaro! Limpo! O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus, não? Eu não estou. Vamos para casa! Todo mundo sem máscara! Vale lembrar que decreto assinado pelo próprio presidente da República aponta a imprensa como uma atividade essencial, ou seja, não pode por isso paralisar o seu trabalho, mesmo em ambientes insalubres, como é a porta lá do Palácio da Alvorada. Os jornalistas, assim como o restante da população, também têm medo da doença, também estão tomando precauções
para evitar qualquer tipo de contaminação. Mas a cobertura de atividades aqui do Palácio do Planalto continua normalmente, uma vez que o presidente Bolsonaro tem comandado reuniões presenciais e, inclusive, entrevistas coletivas. De Brasília, Luciana Verdolim.